Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 8 do livro do Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Vamos entender? Eclesiastes ou Qohelet, que vem da palavra hebraica Qohelet, que quer dizer o pregador, aquele que reúne a assembleia para pregar. Veja que coisa interessante. O Eclesiastes é um livro que traduz uma sabedoria de então, trazendo para a gente ensinamentos muito profundos. Ele é um estilo de literatura que o autor se passa por alguém. No caso de Eclesiastes, o autor se passa pelo rei Salomão, né? Fazendo uma autobiografia, fazendo uma retrospectiva. E há uma constatação das coisas que acontecem no dia a dia. Hoje, preste atenção, no capítulo 8 a gente vai ver uma coisa, a sabedoria diante do poder, né? E uma coisa muito interessante, a alegria, ela é possível mesmo sem recompensa. A gente está acostumado a pensar que a gente só é alegre se a gente receber uma recompensa de alguma coisa, de alguém. E não é assim. A alegria é possível mesmo sem a recompensa. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, dá um like no vídeo. Aqui, ó, tá escrito like? Dá um like aqui. Isso. Tem mais uma coisa que eu quero pedir você, é o seguinte, que você se inscreva no canal. Pode ser? Você não se inscreveu ainda? Então se inscreva. Mas eu quero também pedir você que você convide, me ajude a divulgar esse trabalho, convidando outras pessoas para ler a Bíblia com a gente. A proposta ela é desafiadora, você sabe, que é ler a Bíblia inteirinha. E olha, nós estamos lendo a Bíblia inteirinha, um capítulo a cada vez, e explicando cada versículo dos capítulos. Então, é desafiador. É só para os fortes, só para os corajosos, né? Só para os corajosos. Ah, quer ler a Bíblia inteira? Vamos ler, mas não lê igual papagaio. Eu nem sei se papagaio lê, mas lê não é assim que se lê a Bíblia. É aprofundando, é ruminando, né? Entendendo, como a gente está fazendo. Bom, vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Quem é comparável ao sábio? Quem conhece a razão das coisas? A sabedoria de um homem ilumina-lhe o semblante e abranda-lhe a severidade da sua face. Observa as ordens do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a sair de sua presença. Não te comprometas com o mau negócio, porque o rei faz tudo o que lhe apraz. Com efeito, sua palavra é soberana, e quem ousaria dizer-lhe, que fazes tu? Quem observa os preceitos não experimentará mal algum, e o coração sábio conhece o tempo e o julgamento. Porque para tudo há um tempo e um julgamento, e a desgraça pesa muito forte sobre o homem. Ele não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer como as coisas lhe passarão? O homem não é senhor de seu sopro de vida, nem é capaz de retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem a faculdade de afastar esse combate. O crime não pode salvar o criminoso. Eis o que eu vi, aplicando o meu espírito a tudo que se faz debaixo do sol, quando um homem domina sobre o outro homem para prejudicá-lo. Vi ímpios receberem sepultura e gozarem de repouso, enquanto que aqueles que tinham feito o bem iam para longe do lugar santo e eram esquecidos na cidade. Isso ainda é fugacidade. Porque a sentença contra os maus atos não é executada imediatamente. O coração dos homens se enche do desejo de fazer o mal, porque o pecador, culpado de 100 crimes, vê sua vida prolongada. Eu sei, no entanto, que a felicidade é para os que temem a Deus, porque respeitam a sua face. Mas não haverá felicidade para o ímpio, que como sombra não prolongará a sua vida, porque ele não teme a Deus. Há outra fugacidade que acontece sobre a terra. Há justos aos quais acontece o que conviria ao proceder de ímpios, e há ímpios aos quais acontece o que conviria ao proceder de justos. Digo que isso
é também fugacidade. Por isso, louvei a alegria, porque não há nada de melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e se divertir. Possa isso acompanhá-lo no seu trabalho ao longo dos dias que Deus lhe conceder debaixo do sol. Quando meu espírito se entregou ao estudo da sabedoria e à observação dos trabalhos que há sobre a terra, porque nem de dia nem de noite os olhos dos homens encontram repouso, verifiquei em toda a obra de Deus que o homem nada pode descobrir do que se faz debaixo do sol. Ele se fatiga em investigar, mas não encontra, e si mesmo um sábio pensa ter alcançado, isso não acontecerá. Você viu aqui duas coisas interessantes nesse capítulo. A primeira coisa é o sábio diante do poder. O sábio diante do poder. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma coisa muito interessante que o livro de Eclesiastes traz para nós. Que mesmo diante do poder do rei, o sábio lhe deve juramento, o sábio lhe deve obediência. Por quê? Porque o rei, a gente precisa obedecer, o juramento de obediência é feito ao rei. E isso fica muito claro no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, quando se faz um juramento de fidelidade ao rei, tomando Deus por testemunha. Olha que coisa, hein? Tomando Deus por testemunha. E isso é importantíssimo, porque o juramento feito ao rei, ele é inquebrável. Você não deixa de... Porque se acredita, justamente, que o rei ali tem uma função divina também. Então, na verdade, a sabedoria, o sábio, ele, apesar da sua sabedoria, ele não se coloca acima do rei. E nesse caso, se colocar acima do rei seria mais ou menos se colocar acima de Deus. E isso não pode acontecer, porque o sábio, mesmo sendo sábio, ele não consegue conter toda a sabedoria do mundo. E não conseguindo conter toda a sabedoria do mundo, ele não pode se julgar mais do que Deus, tá bom? Mesmo sábio. Por isso que todo sábio verdadeiro sabe que não sabe. Sabia? Todo sábio verdadeiro sabe que precisa saber mais, tá bom? E outra coisa interessante aqui é que o segundo momento desse capítulo traz para a gente uma coisa interessantíssima. Há justos que não têm uma recompensa que deveria receber. Há ímpios, pecadores, que não recebem a paga de seus pecados. Né? Ele vai constatando. Há pessoas más que de repente se dão bem. Há pessoas boas que de repente não se dão bem. Mas o livro de Eclesiastes é muito realista. Nós já fizemos no capítulo anterior um momento de lembrança onde ele fala assim, não, gente, coisa boa e coisa ruim acontece com todo mundo. Então, a gente não deve esperar, isso que é importante, não deve esperar, eu vou receber uma recompensa pelo bem que eu fiz para ser feliz. Eu vou receber uma recompensa pelo bem que eu realizei para ser feliz. Não, o capítulo 15 é claro. Por isso louvei a alegria. Não há nada melhor para o homem, debaixo do sol, do que comer, beber, se divertir. Isso, independente se ele recebe recompensa ou não recebe recompensa. Ou seja, voltamos no mesmo tema de Eclesiastes. A gente deve se prender às coisas boas da vida. Não perca o seu tempo olhando para aquilo que não deu certo. Não perca seu tempo olhando para aquilo que não se realizou. O grande problema da frustração humana é que a gente olha para as coisas que não deram certo e lamentamos em cima daquilo que não dá certo. Mas espera aí, existem coisas que deram certo. Por que você não se alegra com aquilo? Por que você não se alegra com aquilo? Então, na verdade, não espere a recompensa. Eu fui bonzinho, então eu vou receber a recompensa. Não espere isso. Se a recompensa vier, que venha. Seja feliz buscando a sua felicidade na sua vida, naquilo que você tem, naquilo que você faz. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Versículo 2 aqui, para a gente entender aqui. Sobre o juramento do rei eu tinha falado aqui. Versículo 2. Eu já até falei antes aqui. Observa as ordens do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Isso, na verdade, como eu te disse, no segundo livro de Samuel, acho que é capítulo 21,
é feito o juramento de obedecer a Deus. E esse juramento nem é feito ao rei. Esse juramento é feito a Deus. Então você jura a Deus, chama Deus por testemunha, né? Chama Deus por testemunha, para que você obedeça ao rei, tá bom? Tá certo? Outra coisa importante lembrar aqui, ó. Sabe aquela história, o crime não compensa? Tá, isso está aqui no versículo 9, olha aqui, ó. Eis o que eu vi, aplicando o meu espírito a tudo que se faz debaixo do sol. Quando o homem domina... esse anterior, desculpa. O homem não é senhor de seu sopro de vida, nem é capaz de retê-lo. Isso é claro. Ninguém tem o poder sobre o dia da morte. Isso mesmo. Ninguém pode determinar quando vai morrer ou não vai morrer. Nem a faculdade de afastar esse combate. O crime não pode salvar o criminoso. Tá, o crime não pode salvar o criminoso significa o crime não compensa. O crime não... eu fiz isso para que eu fosse... eu fiz isso por causa... Não, o crime nunca vai compensar. É aquela velha história, o crime não compensa. E versículo 17, que a gente termina, olha que interessante. Verifiquei em toda a obra de Deus que o homem nada pode descobrir do que se faz debaixo do sol. Ele se fatiga a investigar, mas não encontra. E se mesmo um sábio pensa ter alcançado, isso não acontecerá. Muito bem. Embora insatisfeito, gente, preste atenção, o homem pode gozar a alegria de viver como um dom de Deus, mesmo que ele esteja insatisfeito. Mas ele pode aproveitar, gozar da alegria de viver, porque viver é um dom de Deus. Mas preste atenção. E aí nós entendemos que nenhum sábio consegue conhecer a fundo o mistério do destino do homem. Ninguém consegue entender, compreender tudo, porque isso está guardado em Deus. Ora, se você não consegue compreender tudo, segundo a conclusão de Eclesiastes, então viva a sua vida. Ora, bolas, viva a sua vida bem. Busque viver sorvendo e absorvendo do seu dia a dia e da sua vida, que é um dom de Deus, coisas boas para você viver. Et crutim domini, fugit partes adversa, vite deleo detribiuda, radix David. Aleluia! Esse aqui é o meu livro, Feliz Natal com Jesus. Eu quero que você tenha esse livro para você viver completamente a alegria do mistério do Natal. Esse livro aqui é um livro que eu fiz trazendo para você todos os símbolos de Natal, para você entender o seu sentido cristão verdadeiro. Também nesse livro aqui eu coloquei para você as antífonas do Ó, que é uma das teologias mais bonitas sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus. Aqui nesse livro eu tenho a novena de Natal para você fazer a novena de Natal, com a sua família, com seus amigos, e aqui algo muito importante, a bênção da ceia na véspera de Natal, quando você estiver reunido com a sua família na ceia de Natal, fazer a bênção da ceia e depois uma oração especial para você e sua família fazer diante do presépio. Eu quero que você tenha esse livro para você viver verdadeiramente o espírito do Natal cristão na sua casa e na sua família. Olha, você pode adquirir esse livro entrando no meu site www.padjuarez.com.br ou nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Você pode ver aqui, ó, o link para fazer a compra na descrição ou então aqui nos comentários.